Eu sou Bruno Monção, sou responsável pela área de marketing aqui na região oeste do Paraná. E aí eu vou trazer um pouco da visão de como a Syngenta está participando e entrando para essa área de digital, né? Que é uma área totalmente nova, é uma revolução na agricultura. Nós tivemos, desde o histórico da agricultura no Brasil e no mundo, alguns avanços acontecendo, que partiu desde biotecnologias e maquinários até hoje essa área muito mais voltada à parte de digital, né? O que significa isso? Vocês vão conhecer um pouco hoje aqui como que a Syngenta está entrando nesse cenário que é mais ou menos levando para a nossa vida pessoal. Vou fazer uma comparação aqui com computadores, né? O primeiro computador que surgiu, ele era um computador enorme, gigante, né? Depois ele passou para um computador mais pessoal, e aí a gente consegue hoje até carregar esses computadores na mochila. E aí, nos dias de hoje também, o que nós temos? Celulares que são praticamente computadores. Essa evolução do computador para o celular demorou praticamente 25 anos. É um período longo, né? Mas que evoluiu de uma forma tão drástica que hoje a gente carrega um computador no bolso. Qual que é a mudança que a gente viu nos últimos anos? Depois do primeiro smartphone, que é um computador de bolso que surgiu, nós temos até relógios, que também são computadores de pulso. E essa evolução ela demorou somente 5 anos. Ou seja, nós partimos de 25 anos de evolução para hoje 5 anos de um computador de bolso para um computador de pulso. Isso significa que as coisas estão evoluindo muito rápido. E para a agricultura não é diferente. Hoje nós temos diversas ferramentas para utilizar e a área de digital vem para contribuir nesse sentido, trazendo informação, trazendo precisão com indicadores para diminuir custos. É isso que a gente vai ver aqui no dia de hoje. E aí, qual que é o grande ponto aqui dessa evolução? Várias empresas, como vocês estão vendo... Vou chamar o pessoal do fundo para sentar aqui na frente. Fica à vontade, pessoal. Vamos chegar aqui perto para a gente poder conversar um pouco mais próximo, né? E ter essa participação de todos. Essa evolução, a gente está vendo aqui na Copavel hoje no Show Rural, essa semana, né, no ano de 2019, durante essa semana, uma evolução. Todas essas empresas que estão aqui nesse ponto, né, que é essa área de startup, estão falando do mesmo assunto que é a área de digital. Ou seja, era um assunto que antes era pouco debatido e que agora a gente tem até um setor específico dentro de uma grande feira para discutir. E tudo isso envolve empresas. As empresas que a gente chama de startup, né, que são as empresas ali do lado direito, elas estão contribuindo para o avanço do negócio. De novo, vou voltar aqui para o nosso computador de pulso. Quando esse computador de pulso foi construído e foi entregue, ele permitiu que a gente saísse de um relógio tradicional que marca a hora para uma evolução que as empresas podem, através de um smartwatch, construir aplicativos. Então a Apple, que foi a empresa que construiu esse relógio, ela deu a oportunidade para todas as empresas do mundo de informática de construir aplicativos. Qual que é a grande vantagem aí? Não tem limites, né? Não é travado. Se você tem uma ideia, você consegue colocar para rodar. E é isso que está acontecendo na agricultura. Por isso que, do meu lado esquerdo aqui, eu tenho as grandes empresas entrando nesse segmento e trazendo essas startups para o seu negócio. A Syngenta e a Strider, a Syngenta comprou a Strider recentemente, e aí também nós temos a oportunidade de continuar essa evolução com uma startup que surgiu aqui no Brasil e que agora faz parte da Syngenta também. Então, nós estamos conectando a Syngenta com a área de digital e fazendo com que não só os defensivos, não só os insumos, mas sim os indicadores evoluam para que a gente possa entregar um melhor resultado e uma maior rentabilidade, que é o assunto desde segunda-feira aqui desse setor do Show Rural. Quais são os ganhos, né? Vocês passaram por aqui, quem conheceu esse stand aqui, eu estou lá na área de defensivos, lá na entrada do Show Rural, mas eu tive a curiosidade de vir aqui conhecer. E o que eu mais vi
e foi mais assuntado aqui nesse setor. É o quanto o agricultor consegue retirar utilizando uma ferramenta como essa, utilizando essa área de digital dentro da sua propriedade. E aí tem dois fatores principais. Quando ele tem o uso do digital, que são os indicadores gerados para aplicação de produtos, né, até mesmo para mapeamento da sua área, ele consegue evoluir com aumento de potencial produtivo e de rentabilidade em 250 bilhões. Então, os dados da agricultura, ela evolui nesse sentido, né? Você tem uma rentabilidade que chega até 250 bilhões no mundo inteiro. E a agricultura de precisão vem contribuindo com 10 bilhões de rentabilidade. Ou seja, nós estamos falando aí praticamente de 260 bilhões trazidos por essa área que é nova dentro da agricultura. E isso é um aumento de potencial produtivo e redução de custos. Ou seja, você otimiza a sua produção e você reduz custos, trazendo essa rentabilidade para a agricultura mundial. Dois fatores são importantes nesse cenário. Quando a gente fala de eficiência, nós estamos falando de aumento de produtividade. Se eu tenho uma eficiência, com certeza eu tenho um incremento de produtividade. Então as duas barras, elas caminham juntos. A eficiência e a produtividade, elas sempre estão em conjunto. Quanto mais eu aumento a barra da eficiência, mais eu tenho produtividade. Quanto eu diminuo essa barra, eu diminuo a minha produtividade também. Mas existe um terceiro indicador, né? Eu aumento as duas barras, eu aumento a produtividade. E quando eu aumento o tempo de resposta para qualquer dificuldade que eu tenho na agricultura, né, eu consigo então construir o quê? Um aumento de produtividade. Então o meu tempo de resposta, né, eu aumento a identificação de dificuldades, diminuo o tempo de resposta e, consequentemente, eu aumento a minha produtividade. Então, essa é a linha de raciocínio. Se eu sou eficiente, eu produzo. Se eu sou eficiente com tempo de resposta rápido, ágil, eu aumento a minha produtividade. Então, esse é o principal ponto, esse é o principal desafio. E como que nós estamos estruturando, como que a Syngenta está estruturando essa questão no Brasil? Primeiro, nós temos a Strider, que vem para trazer o monitoramento de pragas e a gestão da fazenda, né? A gestão da propriedade, que a gente chama de Farmer Management System, o gerenciamento de fazendas, o Farmer Management System, ele vem também integrando essa questão de digital, ou seja, mapeamento de pragas e doenças, mas também o gerenciamento das fazendas. E o segundo ponto é como que isso, de uma forma global, no mundo inteiro, ele traz para a gente identificar um posicionamento de variedade correta, identificando o relevo, identificando o melhor momento de plantio, identificando o que eu posso fazer, né, para aumentar aí a produtividade através de uma gestão pós-porteira. Então, é um sistema global com FarmShot e AgriConnection que a gente também consegue introduzir com a área de digital. E aí o terceiro pilar são com as parcerias locais, como por exemplo a Fundação ABC, que aí nós conseguimos ter uma recomendação agronômica muito mais eficiente, nós conseguimos identificar irrigação, aplicação aérea e diversas outras áreas que vêm evoluindo, né, e que vão trazer benefícios para a agricultura, não só dentro da fazenda do agricultor, mas sim com centros de pesquisas também. Tá bom? Então, um pouco dos números da Strider, né, como eu citei no início, a Syngenta e a Strider agora são uma empresa única. A Strider dentro da Syngenta, desenvolvendo mais tecnologias. Hoje ela chega em 5 milhões de hectares e mais de 3 mil fazendas atendidas. Então a Strider é uma empresa que já está consolidada no mercado, não só no Brasil, em diversos países também, e que agora, fazendo parte da Syngenta, também atuará nos países que a Syngenta, né, mais de 90 países aí que a Syngenta atua, tá bom? E para apresentar um pouco a Strider, eu queria trazer para vocês 4 ferramentas. Nós vamos aqui falar um pouco mais profundo de 2 delas, mas o que nós temos hoje como oferta, como que a gente pode trabalhar com esse segmento. Primeiro ponto, Protector. Protector é uma ferramenta totalmente inovadora, né, que hoje já é uma realidade, já existe
outras empresas que também têm essa ferramenta no mercado, que faz a identificação de pragas. Então aqui eu consigo um indicador importante para pragas que vai me trazer um diferencial no controle e no manejo dessas pragas. Em segundo ponto, eu tenho o Base. O Base ele vai trazer uma gestão da propriedade muito mais precisa. O Base é uma ferramenta que, antes do plantio, eu já consigo identificar quais são as dificuldades financeiras que eu posso ter, identificando aonde eu posso minimizar e aonde eu posso maximizar investimentos, para no final, após a colheita e a venda do que foi produzido, eu tirar uma rentabilidade ainda maior. Depois, nós temos o Space. O Space ele gera indicadores através de fotos. Então, através de satélites, nós conseguimos identificar na propriedade quais são as principais dificuldades. São fotos geradas da propriedade. E, por fim, o Tracker, que é muito mais voltado para maquinários, né? Eu consigo, com o Tracker, aí, entender quais são os maquinários que estão trabalhando de uma forma com o resultado esperado, né? E aqueles que estão abaixo do resultado esperado, até, desde o aplicador até as máquinas, todas as máquinas da propriedade. Então, o Tracker é uma ferramenta aí totalmente voltada para maquinários e equipamentos. Tá bem? Falando um pouco mais sobre o Protector. O que o Protector permite a gente fazer? Então, eu trouxe aí uma visibilidade, uma visão de áreas, alguns talhões de uma área, e o que a gente faz para conseguir esse indicador de pragas e entender qual o momento certo e aonde eu preciso fazer a aplicação. Com o Protector, eu vou mapear a presença de pragas, então existe uma pessoa capacitada com um equipamento totalmente indestrutível, né? Não é indestrutível, mas é quase indestrutível. Quando a gente fala de fazendas, a gente fala de dificuldade com queda, com o trator passar por cima, né, alguma dessas dificuldades. Esse equipamento ele resiste a tudo isso. Chuva, o trator pode passar por cima, é um equipamento totalmente eficiente e seguro. E essa pessoa, ela vai mapear, ela vai marcar os pontos, ela é treinada para isso, e aí ela vai identificar a quantidade de pragas que eu tenho. Vou pegar um exemplo aqui, lagartas. Ela faz um mapeamento, ela vai marcando os pontos e ela identifica a quantidade de lagartas por metro quadrado. Isso gera um indicador, e esse indicador, a gente consegue fazer a leitura dele, né? Aqui está um exemplo, ele vai marcando os pontos, e quando ele marca esses pontos, ele consegue mostrar o indicador de qual é o percentual de pragas que eu tenho na minha lavoura. Qual que é o resultado esperado disso? Uma maior eficiência na aplicação e no controle dessas pragas. Eu dei o exemplo aqui das lagartas, né? Mas a gente pode falar em percevejos também. Então a gente sabe hoje que existe uma dificuldade muito grande com percevejos. Percevejos na agricultura, eles tiram a atenção do produtor, tanto na soja quanto no milho. É uma praga totalmente destrutível da lavoura. E aqui a gente consegue identificar o quanto que essa praga está presente na área, quais são os talhões que a pressão é maior e o que eu preciso fazer, quais os produtos que eu preciso aplicar. Então é um indicador muito importante nesse sentido, para trazer então uma rentabilidade ainda maior para a propriedade. E o que pode ajudar? Como é que eu acompanho esses dados, né? Esses dados eles são gerados, existe um software totalmente específico que ele faz a coleta das informações durante o período, e durante esse período eu consigo acompanhar tanto a pressão das pragas e também o histórico, como elas evoluíram, como os produtos tiveram efetividade. Além disso, eu consigo gerar um mapa de calor que vai me mostrar qual é o talhão que existe uma maior pressão dessas pragas e qual o talhão que tem uma menor pressão. Então são alguns indicadores, né, que vão nos trazer uma precisão ainda maior dos principais issues que a gente tem na agricultura quando a gente fala de pragas e doenças. O outro, eu falei que ia falar dos dois, eu comentei no início que a gente ia falar de 2 pontos aqui, né, 2 ferramentas da Strider e da Syngenta, e o outro é o Tracker. Como que funciona o Tracker? Se vocês recordarem, eu comentei que ele é totalmente voltado para máquinas, né? Então eu tenho de 1
ou mais equipamentos dentro de uma propriedade, e aí eu consigo fazer o rastreamento e gerar dados, informações desse equipamento único ou do conjunto dos equipamentos somados a vários indicadores que estão conectados. Como que isso é feito? Primeiro, é um equipamento que funciona 24 horas, então se eu vou fazer uma aplicação às 10 da manhã ou 1h da manhã, ele vai funcionar e vai gerar os dados. Ele é um equipamento que não necessita de energia, então ele é totalmente ligado a uma captação de energia solar e ele entrega um resultado que é acoplado nas máquinas. Então eu tenho um equipamento que capta a energia solar e o outro que é acoplado às máquinas que eu quero rastrear. Terceiro ponto são esses equipamentos. Eles armazenam os dados com uma precisão absoluta e eles trazem essa informação para o último item, que é a comunicação com o software. O que tudo isso significa? Resumindo, eu instalo o equipamento na máquina, ele me gera informações, essas informações vão para um software, esse software gera os indicadores para eu entender diversos pontos, como, por exemplo, a aplicação e como as atividades que essa máquina realizou durante o período. Então eu tenho uma máquina que está rastreada e foi feita toda a instalação. O que ele vai me gerar? Ele vai gerar os dados de como essa máquina está funcionando, por onde ela passou e por onde ela não passou. Isso contribui muito forte, por exemplo, com a questão de máquinas sobrepondo uma região ou máquinas pulando uma região. Então eu trouxe um exemplo mais fácil aqui de identificar, que é uma área de café, e essa área ela foi aplicado. Então aqui a gente tem a frota da propriedade, são vários tratores, e esses tratores, eles passaram fazendo os manejos culturais em algumas regiões, mas outras não. Então o que a gente está identificando lá ele passou, a linha verde é onde ele passou, e a linha vermelha é onde passou o segundo trator. Mas vejam que tem um buraco no meio, ou seja, do aplicativo, o produtor não gosta muito de falar isso, mas ele está lá na praia, ele consegue ver e ligar para o gerente dele e falar, ó, pulou uma linha. Ou o próprio gerente direto da fazenda consegue identificar como que foi a aplicação ou o manejo durante o período. Então, são alguns exemplos que a gente pode fazer, como eu disse no início, para uma máquina ou para uma frota inteira de tratores e pulverizadores e gerenciamento até do funcionário, né? Aqui tem mais um slide que mostra qual que é o aproveitamento e a eficiência que eu estou tendo desses maquinários dentro da minha propriedade, e aqui nós estamos falando de dois indicadores. As pessoas que estão manuseando essas máquinas e o quanto que essas máquinas estão trazendo de efetividade para nós. Então, são indicadores importantes que o tracker consegue fazer diante de uma frota ou de um único trator dentro da propriedade. Pessoal, resumindo, eu queria trazer aqui para vocês a introdução, né, apresentar a Strider, como que ela vai trabalhar com a Syngenta e quais são as ferramentas que ela está trazendo hoje para o mercado. É um fato novo, completou recentemente 1 ano que a Syngenta e a Strider se uniram, que a Syngenta comprou a Strider, e enormes coisas vêm para o futuro, né? Enormes ferramentas estão surgindo para o futuro, e esse futuro ele é agora. Então, eu queria deixar o recado aqui de que nós estamos trazendo isso para o mercado. A Syngenta é uma companhia que trabalha com biotecnologia, sementes e crop protection, que são os defensivos, e agora também com essa forte questão da área de digital, oferecendo para o agricultor diversas ferramentas aí para maximizar, como a gente viu no slide. Hoje no mundo nós temos praticamente 260 bilhões de lucro somente com essa área. E a Syngenta também quer contribuir nesse sentido. Tá bem? Muito obrigado a todos. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Excelente pergunta, né? Como que funciona o custo? Quanto custa para eu ter isso na minha propriedade? Vocês viram que são diversas ferramentas que a Syngenta está oferecendo. Nós vimos 4 delas aqui e aprofundamos mais em 2. Quanto que custa para eu ter isso na minha propriedade? Hoje, existe um setor da Syngenta
específico para Strider. Então a gente consegue diretamente ou através da cooperativa, dos distribuidores, fazer o negócio acontecer, e aí, dependendo de cada caso, existe um custo. Mas o essencial para a gente entender como a Syngenta ela é uma companhia que trabalha já com sementes e com crop protection, que são os defensivos, dependendo da situação, o custo pode chegar próximo a zero. Então, hoje, cada plataforma dessa tem um custo. Esse custo depende muito do período que você vai utilizar e da forma que você vai utilizar. Mas, dependendo de como você fizer a negociação, né, a gente está aberto para negociar, dependendo de como for feita a negociação, esse custo chega muito próximo a zero. Tá bem? Nós já fizemos isso no ano de 2018, tivemos algumas campanhas e dependendo da forma de utilização dos produtos, a gente consegue chegar aí a um custo muito baixo. Tá bom? Excelente pergunta. Como que a gente está vendo isso? E essa pergunta eu fiz quando eu cheguei aqui em todos os stands, né? Como que o produtor, como que o agricultor está vendo isso? Eu lembro que quando eu tinha o meu celular, aquele quadradinho, né, que só fazia ligações e tinha o joguinho da cobrinha lá, que a bateria durava uma semana. Não, bem antes desse aí, esse aí ainda é novo. Quando chegaram os smartphones, eu falei, isso nunca vai funcionar. E qual que era a ideia, né, de quem criou os smartphones, quem trouxe essa ideia, que foi o Steve Jobs e a Apple, né? Eles colocaram uma plataforma, o aparelho, e no começo esse aparelho não fazia nada. Era lá, aquela telona bonita, só fazia ligação e tinha música. E ninguém conseguia usar a internet. Para você usar a internet naquela época no telefone, não funcionava, né? Você tinha internet conectável, mas ela não funcionava. O que ele fez? Ele abriu as portas para criar novas tendências, e aí hoje a gente tem aplicativo, até para ver se... Foi apresentado agora aqui, ó. Até para ver se o filho está usando o telefone demais, está viciado no telefone ou não. Então, essa evolução, ela permitiu com que todos nós hoje tenhamos um aparelho que pelo menos o WhatsApp tem para funcionar. Então, o telefone hoje não faz somente ligação. Essa área, esse setor, ele é novo. O agricultor está aceitando, ele está entrando nesse mercado e ele está vendo o benefício. Só que isso não vai acontecer de uma hora para outra. Vai ser rápido, só que não são todos os agricultores que vão utilizar essas ferramentas no início. O que a gente tem como tendência? A maioria dos agricultores que começarem a usar vão enxergar os benefícios. E o próximo passo é esses agricultores divulgarem, né, serem os embaixadores e isso a começar a acontecer de uma forma mais eficiente. 1, 2 anos no máximo, muitos dos agricultores que a gente conhece na região e no Brasil já estarão usando. Hoje, a maioria dos agricultores querem conhecer muito mais a fundo. Então, a gente pode considerar que está na fase da curiosidade. Ainda querem conhecer e entender como funciona. E é o ponto essencial aqui, né? A curiosidade leva à utilização e depois que ele utiliza não tem mais volta, porque são indicadores, né? A gente viu aqui durante a semana que são indicadores que trazem enormes benefícios para a produtividade e no final das contas o lucro é o que manda, né? É o que todo mundo, a rentabilidade é o fator determinante. Então, acredito que a aceitação está na fase da curiosidade e o próximo passo é a implementação, né? Vai começar a se tornar massivo. Daniel, qual que será o próximo passo, né? Hoje a gente lança alguma novidade e a gente também se pergunta, o que vem depois disso? Durante a semana aqui, vocês puderam acompanhar que teve um evento de criatividade, de inovação e de geração de valor. Todas as ideias que surgiram ali, elas são essenciais para o agronegócio, né? O agronegócio vai depender delas em algum momento para gerar lucro, para gerar rentabilidade e principalmente, o principal de tudo, né? Gerar produção de alimentos com qualidade. E aí, o próximo passo
ele sempre vai estar voltado para a tecnologia. Então, quando a gente olha para o setor de máquinas, pulverizadores, quando a gente olha para o setor de colheitadeiras, elas estão voltadas para a tecnologia. A gente está sempre falando de um bico entupido, ele tira a rentabilidade do agricultor e a possibilidade dele produzir o alimento que vai cair na mesa de cada cidadão. Então nós estamos falando de uma população que vai chegar a 70 bilhões de habitantes no mundo. As áreas agricultáveis, elas vão depender muito do incremento de produtividade sem o aumento da área. Então nós não vamos aumentar a área, nós vamos aumentar a tecnologia e a produtividade numa mesma área. E essa área da informática, essa área dos satélites, de digital, ela vem muito em favor disso. Então, qual que é o próximo passo? O próximo passo vai ser sempre voltado para digital. Os drones vão contribuir. Quem nunca ouviu falar aqui de um drone que entrega pizza em Nova York, né? Isso já é realidade. Nos Estados Unidos, o cara pede uma pizza pelo telefone e o drone entrega essa pizza para ele na casa dele. É uma evolução. Aplicações através de drone, coleta de lagartas através de drone, mapeamento através de satélites muito mais precisos, todas essas são as evoluções que vão acontecer. Então, o próximo passo, sem dúvida, vai estar voltado à informática e a satélites, né? Pessoal, eu acho que a gente passou um pouco do nosso tempo, né? Mas o papo tá bom aqui, foi excelente a nossa conversa. Eu queria agradecer em nome da Syngenta a todos vocês que estiveram conosco. Também agradecer em nome da Copavel, em nome não, né? Mas agradecer à cooperativa, a Copavel, pela oportunidade, esse momento que a gente teve aqui de conversar um pouco mais sobre isso. E eu tenho certeza que nos próximos meses, nos próximos anos, esse assunto vai estar cada vez mais em pauta. Então, procurem saber um pouco mais, não só disso que a gente conversou aqui hoje. Todas as empresas estão aqui para contribuir com essa área de digital, área de informática, de satélites dentro da agricultura. E aí, com certeza, essa geração de informação e essas conversas, delas surgem novas ideias. E é isso que a gente precisa para aumentar a produtividade, para aumentar cada vez mais o alimento que está indo, que está servindo, não só a nossa região, mas o mundo inteiro. Tá bem? Novamente, muito obrigado e vejo vocês na próxima.